que enquanto o time de desenvolvimento de produto ali, engenharia, produto, né, e designers ali estavam meio refratários a utilizar AI para construir produto, dizendo, pô, mas aqui não escala, aqui, enfim, o código não é de boa qualidade e tal. O restante da empresa estava usando loucamente, assim, fazendo, quase construindo sistema, fazendo builder mesmo, né? Você não pode fechar uma sala, passar 6 meses sem mostrar nada para o cliente, 6 meses, porque o mundo já mudou 200 vezes, né? Então, essa ideia de ciclo curto de feedback, de experimentação rápida, é muito mais fácil as pessoas aceitarem hoje, né? Olá, tudo bem? Estamos aqui, mais um produto em pauta, agora numa série nova. O Felipe e eu resolvemos começar uma série nova. Acabamos com Além das Buzzwords e vamos começar a falar agora de liderando com AI. A ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre como é que funciona a liderança, o que, que a gente tem que se preocupar, o que, que a gente tem que olhar nessa época que a AI está tomando conta de tudo, está sendo uma ferramenta prevalente ali, né? Sou o Joca aqui. Olá, Felipe Castro aqui. E para começar esse primeiro episódio aqui, o tema que a gente pensou em atacar é exatamente esse, né? Poxa, como é que eu incentivo, né, os meus times, enfim, a empresa inteira a utilizar a AI, né, a ser mais produtiva com as ferramentas de AI todas que tem por aí, e que cuidados que a gente precisa ter. Felipe, a gente conversou um monte aqui no pré-episódio, mas temos muito tema aqui para a gente conversar. Felipe, conta um pouco aí do que você tem visto. Eu tenho visto, acho que primeiro que a liderança tem que pensar, acho que são dois públicos, né? Primeiro tem um público que são os product builders, né? Aqui são os vários papéis envolvidos em desenvolvimento de produto, né? Como os papéis de PM, designer, engenheiro estão começando a ficar meio, né, se mesclando. Então, o termo que as pessoas estão usando é product builders, né? E aí, primeiro, você tem que estimular que esse grupo de product builders use, né, AI. Mas tem um outro grupo que é usuários de AI fora dos product builders, né? Vendas, marketing, negócios, finanças, RH, que tem que usar AI também. Como é que a gente estimula esse pessoal a usar, né? E eu vi um cliente meu, um executivo, falou assim, cara, a gente tinha tantos developers, só que agora todos os colaboradores nossos potencialmente são developers. Como é que a gente lida com isso, né? Porque já que a gente quer que todo mundo use AI, como é que a gente lida com o fato que todo mundo agora é coder? Porque todo mundo vai poder fazer um programinha, né? E isso gera várias cenas, vários casos divertidos, né? Assim, porque a gente estava brincando aqui, como as pessoas começam a usar AI, né? Elas começam a achar que conseguem fazer tudo, né? Então é tipo a pessoa que tirou a carteira ontem e já acha que é o Alex Hamilton amanhã, né? Então, assim como todo mundo que tira a carteira pela primeira vez aprende que não dirige também primeira batida, as pessoas meio que têm que ter o primeiro erro para descobrir. Então, assim, só que esse primeiro erro, no caso de AI, pode ser, né, apagar um monte de coisa. Pode ser. Então, como é que as empresas conseguem estimular o uso e, ao mesmo tempo, preparar tanto product builders quanto usuários de AI, né, para conseguir fazer esse papel, né? Então, tem um lado de todo mundo vai ser coder, potencialmente. Eu tenho que estimular todo mundo a usar. E tem um grupo que não tem a menor ideia de tecnologia, de produto, assim, nunca ouviu nada, né? Assim, você vê gente que está começando a usar e fala assim, nossa, quando você roda o prompt 2 vezes, vem outra coisa, né? Então, assim, às vezes as pessoas não têm o conhecimento básico. A empresa não deu para eles o conhecimento básico do que é um determinístico, probabilístico. Então, pensando como liderança, eu acho que você tem que incentivar o uso, né? Tanto nos product builders quanto fora. Dá para as pessoas a capacidade básica de fazer, né? E se preocupar com o que pode dar errado, né? Então, balancear essas coisas. E eu acho que ouvir muitas pessoas para entender que são barreiras de uso, né? Muita gente reclama que não tem acesso à ferramenta, e aí tem bloqueios. Mas como é que você consegue fazer com que as pessoas incentivos simples a pessoa a usar, né, a ferramenta, né? E você, o que você tem visto? Eu tenho visto algumas coisas bem interessantes. Tem uma cliente minha, final do ano passado, início desse ano, estava comentando comigo que enquanto o time de desenvolvimento de produto ali, engenharia, produto, né, e designers ali estavam meio refratários a utilizar
AI para construir produto, dizendo, pô, mas aqui não escala, aqui, enfim, o código não é de boa qualidade e tal. O restante da empresa estava usando loucamente, assim, quase construindo o sistema, fazendo builder mesmo, né? E aí, enfim, algumas coisas que eu acabei colocando para ela questões do tipo, poxa, primeiro com esses não pessoas de produtos, finanças, marketing, vendas, assim por diante, só garantir que o pessoal está construindo algo que realmente faça sentido, porque às vezes a pessoa vai construir um CRM, será que faz sentido construir um CRM com uma ferramenta como essa? Será que não é desperdício de tempo? Já tem tanta ferramenta de CRM boa, né? Então acho que esse é um cuidado que precisa ter, não reinventar a roda, né? Porque muitas vezes você ganha um poder novo, né? Com essas ferramentas de construção de aplicativos, e aí você acaba reinventando a roda. Não, vou fazer um CRM, mas é um CRM perfeito aqui para a estrutura que a gente tem e tal. Não precisa, né? Tem um monte de ferramenta de CRM boa no mercado. Será que vale a pena? Ah, não, mas é que vai ser mais barato, eu vou construir dentro de casa, não vou ter que pagar o SaaS. Será que vai ser mesmo? Porque essa ferramenta vai consumir tokens ali e vai, né, eventualmente ter uma conta considerável. Então, ponto para considerar. E no time que é um pouco mais refratário ali, a recomendação que eu sempre dou, que é algo que eu vi numa outra cliente, é aquilo que você comentou também, Felipe, é a liderança dando exemplo, a liderança utilizando ferramentas de AI para mostrar o que dá para fazer, aonde que dá para chegar com essas ferramentas. Tinha uma outra cliente minha lá do sul de Florianópolis, que o CTO, a diretora de tecnologia, elas chegavam após todo fim de semana contando, né, para os seus times, olha, esse fim de semana eu fiz isso aqui, construí esse app aqui com Windsurf, na época era o Windsurf que estava mais na moda ali, construí com Windsurf e tal, essa ferramenta aqui, então é uma maneira de incentivar o time todo a utilizar. Na verdade, isso é uma técnica que eu venho usando faz tempo até, antes desse boom de AI lá na Lopes, enfim, o time ali no 2020, 2021, a gente começou a perceber, antes do boom da AI generativa, que a gente tinha muitos dados ali, que os dados, né, seriam um diferencial muito importante para a gente de mercado. E aí a gente acabou incentivando o pessoal a ir atrás de entendimento sobre AI. Naquela época a AI era só a AI não generativa, né? AI que eu chamo de analítica, que é, enfim, machine learning, essas coisas todas. Mas a gente fazia, inclusive, hack days, hackathons ali, para os times utilizarem conceitos de AI para criar soluções para problema de cliente. Então, maneira de deixar o produto mais inteligente. Então, é isso que eu vejo um pouco que as pessoas da liderança têm que fazer, né? Tem que incentivar os times a utilizarem e, ao mesmo tempo, criar essas, não sei se é boundaries o correto, mas enfim, dá essa base contextual e conceitual para poder utilizar, para saber a diferença, como você falou, né, entre probabilístico e determinível. Por que cada vez você pergunta o mesmo prompt dá resultado diferente, né? Então, desde esses conceitos básicos, né, até o que é o machine learning, quando se usa machine learning, quando se usa AI generativa, qual que é a diferença, né, de uma AI mais analítica e uma AI mais generativa. Então é importante dar esse contexto e esses conceitos todos para o time poder, de fato, tirar melhor proveito. Sobre esse ponto das pessoas acharem que não funciona para coding, acho que o mundo inteiro está falando a mesma coisa, que mudou em novembro, dezembro, quando virou para o Opus 4.6, 4.5, que é aí que mudou. Então, quem não tentou, quem viu antes de dezembro e não olhou de novo, está perdido no tempo. Né? Então, assim, mudou radicalmente e só melhorou de lá para cá. Né? O primeiro ponto é esse. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que tem que, pensando como liderança, eu acho que alguns desafios são que está tudo indo para coding, porque coding é mais fácil de produzir, coding tem mais mercado, mas, primeiro, tudo que não é coding está ficando para trás. Né? Então, a liderança tem que conseguir repensar os processos para que a gente consiga gerar código, não é mais problema. Né? Então, como é que eu mudo o meu processo para conseguir que o resto não vire gargalo? Né? Produzir código deixou de ser gargalo. Então, eu tenho que incentivar o uso das outras pessoas, do PM, do processo de planejamento, decidir o que fazer, muitas vezes é o gargalo. Tentar remover todas as barreiras para uso, né? Assim, a pessoa não tem acesso à ferramenta, ou não tem acesso ao dado, ou não tem. Acho que é extremamente importante. Hackathons são coisas que você consegue fazer muito fácil.
né? E muita empresa não faz, para estimular o uso, né? A liderança tem que liderar com exemplos. Assim, eu vi um cliente meu fez uma coisa super simples que o time dele começar a usar. Ele falou assim: olha, a partir da semana que vem eu não aceito mais PowerPoint. Então, esses gráficos que vocês me mostram aí toda semana, eu quero que seja dashboard com AI. A partir da semana que vem, se não for um dashboard com AI, eu vou chegar na reunião e vou embora. Na semana seguinte, o time estava lá, tinha um dashboard lá. Assim, não era perfeito, não era maravilhoso, mas estavam usando, foi melhorando. Então, o que ele me falou assim, foi, cara, você pegar um processo pequenininho, que é fácil, o cara consegue fazer, e aí depois o cara vai fazer o perfeito, vai fazer o maravilhoso. Não é a hora do cara tentar, não pede para o cara começar, reinvente completamente o negócio, o workflow. Não, cara, faz o cara usar um pouquinho. Aí depois você começa a usar mais, né? Acho que a liderança tem que fazer isso, tem que botar a mão na massa um pouquinho, tem que participar. Eu vejo líderes, às vezes, sentando 4 diretores juntos lá e vamos fazer a gente aqui, ó. E aí tentam fazer para botar a mão na massa. Eu acho que são coisas muito, muito legais que eu vejo a gente fazendo. Eu acho que tem muita empresa que está fazendo uma coisa que está pegando o velho modelo de multiplicadores internos, os champions, né? Assim, cara, cada área tem que ter uma pessoa que é o voluntário, que é o cara que já está usando em casa, já está fazendo, e esse cara vai ser estimulado a ajudar os outros a usarem. Então, pega em cada área, né, tem uma pessoa que é o champion de AI para poder ajudar os outros. Né, sei lá, 30% do tempo, 50% do tempo da pessoa é ajudar os outros a AI. E aí pega a pessoa que já está usando, que já quer fazer, e aí tem uma pessoa que é o líder do programa, a organização inteira, que está coordenando essa dos champions, trocando informação, ajudando, né, dando dicas. Isso funciona muito bem, isso é uma técnica comprovada para várias coisas que funciona muito bem. E tem um conceito que se usa, o pessoal de AI usa, né? Que aí a Palantir, né? Que é o grande integrador de projetos de AI, eles criaram um termo que é Forward Deployed Engineer, engenheiro de deployment, né? de alocação avançada, sei lá como é que é o nome disso aí em português. Que é basicamente tem um cara é um engenheiro de AI que fica dentro do cliente, né? Antigamente chamava de arquiteto de solução, chamava de suporte, né, de customer success. Eles botaram um nome mais bonito, porque muita empresa tem dificuldade de conseguir implantar a solução, né, de botar a IA para funcionar. Então, uma das maneiras que você pode pensar, em vez de você ter o grupo de time de tecnologia centralizado, você espalhou, né, esse time por dentro da empresa. Esse modelo funciona muito, é outro modelo que você pode fazer. Você pode ter o champion, mas o champion é o cara interno, né, o cara de finanças que gosta de usar. Mas imagina se, além disso, eu tiver um cara que é tipo, dá apoio. Mas é um cara que é de tecnologia, que entende tecnologia e consegue dar o apoio técnico que precisa, né? E ele está espalhado. Assim, sei lá, como o RH tem business partner, que são pessoas espalhadas do RH que dão suporte, imagina você tem esses AI partners, né? Que são os caras que estão aí. O nome bonito em inglês é Forward Deployed Engineer, mas é a mesma coisa. É um cara técnico, né? É alguém engenheira técnica que está aí suportando aquela área, aquele projeto, aquela iniciativa. Porque as coisas básicas o pessoal vai conseguir fazer, mas as coisas mais complexas não. Então, são todas as coisas que a liderança consegue fazer. Eu, particularmente, acho que você tinha que conseguir espalhar essas pessoas técnicas pela empresa, porque se todo mundo agora é coder, né? Eu acho que todo líder tinha que ter uma pessoa dessa do lado. Assim, né? E até parando para pensar agora, um conceito que, sei lá, o Jeff Bezos tinha isso, o Bill Gates tinha isso, que era o Technical Advisor, né, que era um papel rotativo. Né? No caso do Jeff Bezos, a cada 2 anos tem uma pessoa que faz, acho que o Bill Gates é mais ou menos parecido. Eu acho que todo executivo tinha que ter um cara que é o advisor de AI, é o cara que geralmente alguém mais novo, mais nova, né, que está ali do lado, que entende AI, está dizendo assim, cara, eu estava querendo fazer isso, será que dá, será que não dá? Para ensinar o cara, as pessoas a poderem usar, porque tem uns gaps de conceito muito básicos, né? E a relação mudou, né? A gente estava conversando antes aqui, eu vejo cenas muito engraçadas, que você vê assim, o cara da tecnologia, né, pegou lá o Cloud Code, fez um demo em 2 dias e fez mostrar para o pessoal de negócio, achando que estava abafando, né? Pô, aqui, fez o demo. Aí o cara de negócio já está usando o Cloud Code, pô, legal, passa o prompt aí. Porque agora eu sei fazer também, né? Ele acha que sabe fazer também, né? Quando na verdade não sabe, né? Então tem que conseguir balancear essas duas coisas. E você tem visto uma coisa, cara? Mas você sabe que uma coisa que eu tenho visto, a gente até conversou um pouco sobre isso, mas uma coisa que eu tenho visto
os conceitos e princípios de produto eles estão ficando cada vez mais importantes, né? Tirando esse gargalo de desenvolvimento de código, né? Você entender, né, de conceitos, princípios ali de desenvolvimento de produto são essenciais. Outra vez também, um caso de uma outra cliente minha, 3 pessoas ali de engenharia falaram, pô, vamos pegar essas ferramentas aí de Vibe Code, vamos refazer aquele sistema interno ali, sabe aquele sistema interno que a gente sempre pensou em melhorar e tal? Putz, vamos aproveitar a coisa. Acho que 2 dias a gente mata essa charada, né? Eram 3 pessoas de engenharia. Aí eles começaram 2 dias, não, mas isso aqui, aquilo lá. Aí foi para uma semana, 2 semanas, acabou virando 2 meses. 3 meses eles abandonaram lá a iniciativa deles. E eles conversaram comigo e falaram, Joca, sabe o que faltou? Faltou clareza de visão, aonde que a gente queria chegar. Porque a ferramenta era tão poderosa que dava para a gente fazer muitas coisas. A gente começou a se afundar ali dentro, né? E não tinha clareza de onde a gente queria chegar, qual era o resultado final que a gente precisava alcançar. E aí volta pro a gente fala que é básico, mas na verdade não é, mas é o básico de gestão de produtos mesmo, né? Saber qual é o outcome que você quer gerar, saber aonde que você quer chegar, saber que caminhos que dá para fazer para chegar lá e que caminhos não faz sentido, né, ir para chegar lá, enfim, ter o conhecimento do teu cliente, da pessoa que vai utilizar o teu produto. Eu acho que isso tudo, mais do que nunca, assim, óbvio, sempre foram extremamente importantes, mas agora são mais importantes ainda, porque não só pessoas de desenvolvimento de produto, mas pessoas da empresa inteira estão com esse poder de construir software, né? De construir produto. Mesmo que seja produto para uso interno, mas não deixa de ser produto. Então, esses princípios, eu acho que eles estão cada vez mais importantes. Eu tenho visto isso com alguma frequência. Assim, tá fácil construir, tá cada vez mais fácil construir, mas saber o que construir, né, e tomar decisões, o que construir, o que não construir, né, continua sendo uma habilidade tipicamente de produto, que eu acho que isso não está claro. E eu, voltando, né, a questão da liderança, eu acho que isso é um papel da liderança capacitar não só o time de desenvolvimento de produto, mas a empresa inteira nesses conceitos e princípios de produto. Sim, eu concordo, acho que a gente até já comentou aqui no outro episódio que tá mais fácil convencer que as pessoas têm que mudar, né? Tem que transformar, né? É muito fácil explicar que, cara, você não pode passar 6 meses trabalhando num projeto sem ter feedback, né? Você não pode fechar uma sala, passar 6 meses sem mostrar nada para o cliente, 6 meses, porque o mundo já mudou 200 vezes, né? Então, essa ideia de ciclo curto de feedback, de experimentação rápida, é muito mais fácil as pessoas aceitarem hoje, né? Ninguém resiste mais. Ninguém, assim, cara, vamos levar 6 meses sem botar nada no ar. O pessoal ri, né? Então, esses princípios, cara, vou ter que usar o dado, vou ter que ciclo curto de feedback, é muito mais fácil. Só que agora as pessoas vão ter que encurtar muito, né? Porque você tem que conseguir entregar coisa todo dia. Todo dia eu quero uma coisa que eu estou testando, né? Sem dúvida, a liderança tem que puxar isso, né? Até porque as próprias ferramentas, o verdadeiro poder dessas ferramentas, as pessoas não me entendem ainda, é quando você dá para elas um critério de sucesso verificável. Hoje em dia, tanto o Cloud Code tem o que eles chamam de outcomes, e o ChatGPT e o Codex tem goals. Então, se define goals para o Codex, né, ou outcomes para o ChatGPT. São esses critérios de sucesso aqui. Você tem que conseguir fazer isso aqui. Você dá o critério para ele tenta 20 vezes, 20 interações, 20 experimentos diferentes, e aí te mostra, tentei 20 coisas, o que eu consegui foi isso. Então, olha o poder disso. Isso é basicamente um time virtual, né? O goal ou o outcome, né? O critério de sucesso é um OKRzinho deles, né? E ele faz 20 experimentos. São as interações que ele tenta, coisas, né? E aí, hoje em dia está limitado a 20, mas você pode fazer de novo, né? Então, isso que é o verdadeiro poder, porque ele fica lá testando, né, até conseguir, né? Então, e aí tem várias pessoas usando isso para software. Cara, faz o software que consegue fazer tal coisa aqui e você deixa lá, ele fica tentando até conseguir. Então, o poder não é você passar uma especificação, né? É passar o critério de sucesso, né? E olha como você tem tudo a ver com o conceito de outcomes, de produto, né? O Andrej Karpathy, que foi fundador do OpenAI, foi criador do termo Vibe Coding, foi diretor da Tesla, ele fala que tem a primeira versão de software, software que você consegue especificar. Se você criar regras, ele vai levar.
Software hoje em dia é software que você consegue verificar. Então, você não tem que dar mais uma especificação. Você tem que dar, né, uma coisa que ele consegue verificar. Né? Então, se ele consegue testar. Tecnicamente, você ainda passa a especificação para o software, mas o que você quer mesmo é conseguir criar esse modelo que é... Você consegue... Critério de sucesso, claro. Né? E por isso que coding tal, o que mais funciona, porque é o mais verificável. Né? O cara funcionou ou não funcionou. Né? Fez o que você fez ou não fez. Então, acho que para a liderança, pensar nesse modelo essa mudança de mindset, tanto para o Product Builders quanto para o... É fundamental. Né? Assim, tá, qual é o critério de sucesso aqui? O que eu quero que aconteça aqui? E como é que eu consigo ter ciclo curto de feedback? E como é que eu consigo soltar as pessoas para que eles consigam testar sozinhos e voltar? Isso serve tanto para agentes quanto para times. Né? Então, acho que isso que é muito poderoso. E a liderança tem que incentivar esse tipo de mentalidade. Sem dúvida, sem dúvida. Não, tá claro que os princípios são os mesmos, né? Continuam sendo fundamentais. Sem eles, a chance do time dar bater na, assim, é o que a gente ouve falar muito, mas acho que as pessoas não explicam muito bem, né? A IA, ela só amplifica o que você já tem, né? No final das contas, né? Mas aí tá um exemplo claro. Se o teu time foi sempre acostumado a entregar output, né, entregar feature, a entregar funcionalidade, com o AI ele só vai entregar mais rápido, né? Agora, se essa funcionalidade de fato está mexendo ou não o ponteiro, continua sendo um princípio anterior a ter ou não ter AI, né? Então, acho que é bom ver que com o AI, assim, algumas coisas mudam, mas algumas coisas não mudam, né? Isso é que é importante também da gente refletir. Algumas coisas não mudam, os princípios de produto não mudam, né? Voltando para o tema, que era como é que incentiva o uso, explicar, garantir que as pessoas entendem, seja product builders ou não product builders, entendam isso, incentiva o uso porque as pessoas vão ter sucesso. Né? E a melhor maneira de incentivar o uso é você ajudar as pessoas a terem sucesso e premiar e incentivar quem está fazendo. Né? Então, você ter as pessoas entendendo esses princípios. Cara, é experimentação rápida, eu quero coisa todo dia, eu quero que vocês meçam, eu quero que tenha sucesso claro, eu quero que você pense no outcome, eu quero que vocês iterem rápido. Né? Eu acho que isso ajuda a pessoa a ter sucesso, então incentiva mais e mais pessoas a usarem. É isso aí, é isso aí. Poxa, acho que a gente cobriu bem aqui o tema para o primeiro episódio aqui. E aí ficamos aguardando vocês contarem para a gente o que mais que vocês gostariam de ouvir aqui, a gente falando sobre liderando com AI. A gente tem algumas ideias aqui, mas adoraríamos ouvir aí as suas sugestões. Mandem para a gente, pessoal. É isso aí. Então, valeu, pessoal. Obrigado pelo acompanhar e até o próximo episódio. Até o próximo. A gente sabe como, né, seria importante a gente poder conversar com nossos usuários, nossos clientes, todo dia, toda semana, mas a correria de produto não deixa. Por isso a gente criou a Revelume. A Revelume é uma ferramenta que ajuda exatamente nisso. Olha que bacana. Aqui eu tenho a definição, né, da minha pesquisa. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre Netflix para a gente conhecer descoberta de conteúdo, né? Então a gente vai conversar com pessoas para saber como que elas escolhem o que elas vão assistir. Aqui as perguntas, né? Como você normalmente decide o que vai assistir, e se já teve uma situação que ficou muito tempo sem conseguir escolher, né? Aí uma vez isso tudo definido aqui, você dá contexto, você dá uma série de informações, qual é a tua hipótese principal, que decisões que dependem dessa pesquisa, né? E a partir daí você sobe a tua lista de contatos aqui, você sobe um CSV com a tua lista de contatos, ou você pode adicionar manualmente. O que você precisa dar de informação? Somente o telefone, o nome da pessoa e o contexto. Ela assinou durante X tempo e cancelou e assim por diante. Ela é multi-idioma, inclusive, e aí a partir daí você dispara as pesquisas, e aí você acompanha as conversas, isso é super legal. Então um exemplo aqui de uma pesquisa que foi comigo aqui, né, a conversa toda aconteceu aqui, quero participar, aí ela faz a pergunta, aí eu respondo, e assim por diante, né, até chegar no final, né, ela faz uma série de pesquisas, e aí depois, uma vez concluído, o que acontece?
você já com 2 ou 3 pesquisas já pode gerar o teu relatório. O teu relatório já tira uma conclusão, te dá alguns drivers aqui, né, desconfiança, né, e relevância das recomendações, necessidade de estratégias para descobertas externa, né, de conteúdo e assim por diante. Ele te dá uma série de insights aqui interessantes, inclusive com texto, quotes ali, né, citações, e próximos passos, né? Que mais que você pode testar no seu produto, né, para melhorar, te dar inclusive sugestões ali, até com direito a PRD aqui, para criar PRD, te dá um resumo numa frase, e para te manter constantemente pesquisando, ela tem aqui as próximas pesquisas, né, te dá sugestão, olha, aprofundar o conhecimento sobre fontes e critérios e processos, né, de decisão para buscar conteúdo, e assim por diante. Então é só clicar no botão e criar nova pesquisa. Então, poxa, se isso fizer sentido para você, assim, para a gente aqui, a gente está acelerando bastante, nossos clientes aqui também estão acelerando bastante sua pesquisa. Se fizer sentido para você, revelume.com, com i, revelume.com.